Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, ouvintes. Que o Senhor Jesus possa vir abençoar a todos. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de meditar com a igreja aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Vamos meditar. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Naamã é curado de lepra. Glória a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures da sua lepra. Glória a Deus. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Glória a Deus. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te diz: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo 5, ali a palavra de Deus fala que um certo homem, comandante ali do exército sírio, esse homem chamado Naamã, era um homem valente, irmãos?
um homem temido pelos exércitos rivais. Era um homem, amados irmãos, que quando um exército resolvia se opor ao exército da Síria, eles pensavam muitas vezes por quê? Porque eles sabiam que à frente do exército da Síria tinha um certo homem, um comandante de guerra, um homem valente, destemido, chamado Naamã. E este homem, amados irmãos, ele era um centurião, ele tinha a seu comando ali centenas de soldados. Creio eu que milhares de soldados. E ali Naamã ditava regras, irmãos. E por intermédio da vida dele, o Senhor, Deus dava grandes livramentos à Síria. Porque Naamã, amados irmãos, ele era um homem fiel à sua pátria, ele era um homem fiel ao seu Senhor, a qual ele servia, que era o rei da Síria. Mas a Bíblia fala que, apesar de toda valentia, apesar de toda sabedoria, apesar dele ser um homem destemido, apesar dele ser, amados irmãos, um comandante do exército da Síria, um homem que trazia grandes livramentos para o povo sírio, ele era leproso. E a lepra, amados irmãos, é uma enfermidade que nós sabemos bem que ela geralmente era derivada do pecado. Uma pessoa que era contaminada por lepra ali, ela era uma pessoa maldita. Ela era uma pessoa mal vista pela sociedade. Apesar, amados irmãos, ainda dele ter que viver em pleno isolamento, por quê? Porque as pessoas que eram contaminadas de lepra, elas eram vistas como transgressoras da lei de Deus. Então elas tinham que ficar em cidades, em locais afastados do convívio social. Então elas eram tiradas do convívio familiar e do convívio social. Então Naamã ele se trajava ali de modo que as suas lepras não ficavam expostas, que ninguém visse ali o seu sofrimento, apenas os familiares dele, ali que estavam cientes, as pessoas mais íntimas de Naamã, que eram cientes daquela lepra dele. Mas só que aos olhos da sociedade, as lepras dele eram ocultas. Ninguém sabia que Naamã era leproso. Quem via Naamã com aquela valentia, quem via Naamã com aquela bravura, quem via Naamã com aquela sabedoria, com aquela inteligência, jamais imaginaria que Naamã, amados irmãos, tinha uma enfermidade tão grave. Uma enfermidade que causava separação dele da sociedade, uma enfermidade que podia, amados irmãos, isolar a vida dele. Deixar ele isolado do convívio social e familiar. Mas a palavra de Deus fala que, uma certa feita, o exército sírio levou em cativo de Israel uma jovem. E essa menina, amados irmãos, contemplando o sofrimento de Naamã, e era uma menina, amados irmãos, que dava crédito à palavra de Deus, que sabia quem era e quem não era um santo homem de Deus, que quem era verdadeiramente profeta de Deus, ela fitando ali os olhos em sua senhora, que é a esposa de Naamã, a qual ela prestava serviço, a Bíblia fala que ela falou: "Xalá, se meu senhor fosse ter com o profeta que está em Samaria", que era o profeta Eliseu. E a palavra de Deus mostra que Naamã então despertou a fé dele ali. Porque nós vemos que ele teve fé, porque ele acreditou que se ele chegasse a ter aquele homem, os problemas dele poderiam ser resolvidos. Naamã, amados irmãos, ele acreditou que a única solução dele seria o profeta Eliseu, por quê? Porque Naamã, ele era um homem renomado ali na sociedade. Então, ele poderia muito bem, amados irmãos, ter à sua disposição os melhores médicos ali da Síria. Ele poderia ter à sua disposição ali os doutores da lei. Ele tinha ali à disposição muitas pessoas, com certeza, se prontificavam em prestar favores a Naamã, porque através da vida de Naamã, muitos deles receberam livramentos imensos. Porque sabemos bem que o exército, fisicamente falando, materialmente falando, é ele que traz a sensação de paz para o homem carnal. Quando o homem carnal tem um exército feroz, um exército valente, um exército preparado, que protege a nação dele, ele se sente mais seguro. Ele se sente seguro, ele confia naquele comandante, ele confia naquele homem, naquele presidente, naquele rei, naquela pessoa que está ali à frente do trabalho. E assim também não foi diferente com Naamã. E a palavra de Deus fala então que Naamã foi até o seu senhor, o rei da Síria, e pediu permissão para estar indo em Israel e ter com
amados irmãos, o profeta Eliseu, que se encontrava na cidade de Samaria. E ali foi o Naamã ter com o rei de Israel. E chegou até o rei de Israel ali, clamando pela cura. O rei repreendeu ele, falando: oxe, porventura sou eu Deus? E rasgou as vestes ali e ficou irado. Mas aí a palavra de Deus fala que Naamã mandou o recado. Que Eliseu, aliás, mandou o recado para Naamã e falou para ele ter com ele. E quando Naamã foi ter com ele, irmãos, Naamã, que estava acostumado a ser reverenciado, os homens, quando chegavam diante de Naamã ali, se prostravam, porque ele era uma autoridade ali de grande importância para a sociedade. Então eles se prostravam diante de Naamã, pessoas reverenciavam, tiravam o chapéu, se curvavam diante de Naamã. Então Naamã estava acostumado a ser tratado ali com honra, né, igreja? Mas chegou um tempo que ele foi ter com o homem de Deus. O homem de Deus só prostra diante do Senhor, teu Deus. O homem de Deus não tem idolatria. Para nós, amada igreja, tanto faz nós orar para um presidente ou para um mendigo. O que tem de valor no homem para nós é a alma dele. Não é o carro, não é a casa, não é a família que ele tem. Não é isso. O nosso interesse principal, que é o interesse de Deus, é a salvação de almas. Essa é a relíquia que nós procuramos. Esse é o tesouro escondido que cada homem, cada ser vivente tem dentro dele. E ali, a palavra de Deus fala então que o profeta Eliseu mandou um mensageiro, assim que Naamã chegou à porta da sua casa, com cavalos, ouro, prata, dinheiro. A Bíblia fala que Eliseu nem foi sequer foi ter com ele. Simplesmente mandou um mensageiro e o mensageiro falou com ele: vai-te, assim diz o profeta, vai-te e mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E a palavra de Deus fala que Naamã ficou indignado. Como assim? Eu entrar naquele rio imundo? Eu entrar naquele rio ali fedorento, sujo? Tem tantos rios melhores aqui, aqui na Síria, que são muito mais limpos. E eu vou ter que ir lá e mergulhar naquele rio imundo ali? Logo eu, o comandante do exército da Síria? E a Bíblia mostra ali que por um tempo ele murmurou. Ele falou: não, eu pensei que ele ia chegar e pôr as mãos em minha cabeça e expulsar a enfermidade e eu ser curado. Quantos que não querem só isso, né, irmãos? Muitos não querem descer o Jordão, muitos não querem mergulhar, muitos não querem soçar, muitos só querem que o profeta chegue ali com o irmão e irmã, põe a mão na cabeça dele, ora, expulsa a enfermidade e pronto. Em muitos casos são assim mesmo. Eu mesmo presenciei muitos casos que o Senhor simplesmente mandou impor as mãos e orar e expulsar aquela enfermidade. A enfermidade saiu. Com a Alexander foi assim. Com a criancinha Guilherme, que foi curada recentemente dos rins, da enfermidade de nascença, estava internada há mais de um mês, né, no hospital, e foi curado para a glória de Deus. Está aí no canal essas curas pela glória de Deus. E demais outras pessoas. Nós vemos muitas pessoas ali que a gente simplesmente põe a mão, expulsa o mal e o mal sai, expulsa o demônio sai. Mas só que tem casos que o Senhor quer que a pessoa desça, se humilha, se esforce, faça como Deus ordenou a Naamã. Tem casos que Deus quer mais esforço, mais dedicação daquela pessoa que está buscando aquele milagre, aquela bênção da parte de Deus. Então foi assim com Naamã. Naamã tinha que descer o Jordão. E talvez tenha que ser assim com você também, minha irmã. Quando Naamã ali começou a questionar, um dos teus servos falou: porventura, se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Por que o senhor não mergulha no rio que ele mandou? E a palavra de Deus fala então que Naamã obedeceu a voz do profeta. Vai Naamã, mergulha uma vez, não resolve nada. Naamã mergulha 2 vezes, não melhora nada, as lepras começam a abrir mais. Mas Naamã mergulha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e nada de melhora. Mas Naamã não desistiu. A ordem era para ele mergulhar 7 vezes, e não 6, e não 5, e não 4. E talvez na sua vida esteja a mesma coisa. A ordem de Deus é para marchar e você parou. A ordem de Deus é para você continuar e você se prostrou, você parou. A ordem de Deus era para você seguir em frente e você voltou para trás.
E talvez você fale, eu fui tão longe e não resolvi nada. Servi a Deus 10 anos e não serviu nada, mas talvez era com 11 anos que você ia receber a bênção. Servi a Deus 3 anos, mas talvez era com 4 anos e você parou. Você não seguiu em frente, você não persistiu. Tem hora, amados irmãos, que nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus. Nós começamos a santificar a nossa vida e aparentemente nós não vemos resultado nenhum. Nós não vemos ali, amados irmãos, resultado nenhum. Parece que o mal não está se cessando. Parece que as coisas não estão se resolvendo. E ali a palavra de Deus mostra que com Naamã também não foi diferente. Mas quando Naamã deu o 7º mergulho, gente, a palavra de Deus fala que ele saiu daquele rio Jordão ali, como se a pele dele fosse uma pele de um bebê, de uma criancinha, sem cicatriz, sem ferida, sem ruga, sem nada, com a pele totalmente renovada. Então, é isso que o Senhor Deus também tem para nós, irmã. É isso que o Senhor Deus tem para nós, irmão. Eliseu não está mais na terra para poder curar ninguém. Talvez você não tenha um profeta aí na sua terra para orar e Deus expulsar o mal. Talvez você não tenha quem confiar para pedir uma oração e falar o mal que você está sentindo. Mas também não foi diferente, amada igreja, com Ana. A palavra de Deus fala que quando Ana tive sua madre encerrada ali, a Bíblia fala que ela foi no templo e Eli, o sacerdote, não entendia o que ela falava, até acusou ela de embriaguez. Porém, ela falava com Deus em oculto e Deus ouviu a oração dela. Ela falava com Deus no coração, mas a boca dela apenas gemia, saía gemidos. Apenas mexia a boca ali. E o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada e ela falou, não sou mulher embriagada. Eu sou mulher contrita de coração, quebrantada. E vim derramar minhas petições aos pés do Senhor. Você tem derramado suas petições aos pés de quem? Do pastor, da obreira, do diácono, do apóstolo, do presbítero? Ou nos pés do Senhor? Talvez você já tenha contado o seu problema no status, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, na internet, na vizinhança, na TV, na rádio. E ninguém resolveu o seu problema. Mas talvez você não falou com Deus em oculto ainda da maneira que Ele quer. Talvez você ainda não ofereceu um voto a Deus. Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu prometo a Ti ser fiel. Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu prometo fazer uma visita no hospital por mês, durante 10 anos, durante 5 anos. Senhor, se o Senhor me curar desse mal, eu prometo Te servir e ser fiel, irmãos. Foi isso que minha mãe fez quando a minha irmã faleceu. A minha irmã mais nova, a Marta. Ela é mais velha que eu, mas é mais nova, né? Que eu tenho 2 irmãs. A Marta agora deve estar com os 37 anos de idade. Com 3 meses de idade, ela ficou 2 meses internada, igreja. E teve morte cerebral. Os médicos já tinham mandado tirar os aparelhos para liberar o leito. E ali minha mãe ligou desesperada para minha avó. Minha mãe morava em São Paulo, minha avó em Teoflotone. E minha avó falou com a minha mãe, faz um voto com Deus. Minha mãe era católica. Faz um voto a Deus. Se Deus receber seu voto, Ele ressuscita a sua filha. E os médicos já tinham dado prazo para minha mãe até 6 horas da manhã do dia seguinte, porque já tinha dado morte cerebral, já tinha mais dias e tem um prazo certo para o hospital poder estar desligando o aparelho sem a permissão da família, para poder estar pedindo ali um ofício ali ao juiz, o juiz liberando aquele ofício ali, aquela assinatura. Aí eles vão lá e desligam o aparelho e liberam o leito. Então ali o diretor do hospital estava esperando apenas esse prazo e no dia seguinte vencia esse prazo. Então minha mãe tinha até 6 horas da manhã para liberar o desligamento, porque assim que tivesse a troca de plantão, ia um responsável até o fórum para estar pedindo o juiz a liberação, essa assinatura para estar liberando o leito. Minha irmã com 3 mesinhos de nascida. Minha mãe católica, meu pai. E ali ela ligou para minha avó já era serva de Deus. A igreja pentecostal Deus é Amor, ali em Teoflotone, já era obreira. E ali minha avó falou com a minha mãe, faça um voto com Deus, se você quiser que a sua filha viva. Jesus pode ressuscitar a sua filha, mas faz um voto a Ele.
Mas que voto, mãe? Eu não tenho dinheiro. Não é esse voto que eu estou falando. Se você prometer para Deus que você vai servir a Ele e ser fiel, Ele ressuscita a sua filha. Ele ressuscita a Martinha. E isso a minha mãe fez, igreja. Minha mãe foi lá à noite, às pressas, correndo, na igreja ali, meu pai. Pediu o pastor para fazer oração. Estava ali o pastor, mais uns 15 irmãos no máximo, segundo ela. O pastor falou, se a oração passar do teto, se Deus mostrar que a oração passou do teto, Ele vai ressuscitar a sua filha. Mas se Deus mostrar que não passou, você pode providenciar o funeral, porque o senhor fez saber que realmente sua filha está morta. E ali os irmãos se prostraram, oraram. E segundo a informação dela, ela foi ressuscitada, né? O Senhor Jesus ressuscitou ela. Mas muitos têm buscado ali o milagre de Deus na hora da enfermidade, mas só que não obedece a palavra de Deus. E que adianta ter saúde e ir para o inferno? Não adianta nada. A pessoa tem saúde, mas não tem salvação. Quantas pessoas que morrem saudáveis estão perecendo? Amém, igreja? Tive que interromper o tiquinho para atender o cliente aqui, graças a Deus. Então, irmãos, é isso. Naamã teve que mergulhar 7 vezes ali para receber a cura. E então, com a minha mãe não foi diferente. Quando minha mãe fez um voto com Deus, ela prometeu para Deus, ela e meu pai, Senhor, se o Senhor ressuscitar minha filha, eu prometo ao Senhor que eu vou te servir e ser fiel ao Senhor. E assim minha mãe fez, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, já se faz 37 anos que a minha mãe é convertida e meu pai, que são obreiros da casa de Deus. Eu creio que já deve ter aí uns, deixa eu ver aqui, eu creio que já deve ter uns 30 anos, né, igreja? Pela misericórdia de Deus, o Senhor Jesus usou meu pai para abrir umas 5 igrejas, Deus é amor, né? Abriu ponto de pregação, que hoje em dia são congregações fixas. Tem deixado um grande testemunho para nós, para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus eles estão vivos, com saúde, né, igreja? Meu pai sempre deu um bom testemunho para nós, nunca deixou nós pôr TV em casa. Meu pai sempre foi de fazer visitas, né? Visitava o leprosário ali em Sabará, hospitais. Ali em Sabará, ali, irmãos, quando eles faziam culto ao ar livre ali, terreiros de macumbaria era fechado. Você via pessoas convertendo a Deus, quebrando imagens de escultura, desmontando terreiros de macumbaria. E hoje em dia Deus tem usado eles tremendamente ainda, né? Meu pai, minha mãe na terra. A minha irmã hoje em dia serve a Deus, que foi ressuscitada. E Deus tem usado ela tremendamente. Inclusive um jovem que congrega junto comigo, né? Uma das pessoas que Deus mais usou para a vida dele, que é o irmão Douglas, que era o ex-líder do tráfico de droga aqui nesse bairro onde eu moro, nessa região aqui. Irmãos, era gerente aqui, comandava a galerinha toda aqui. Deus usou ela, e hoje em dia ele congrega junto com nós, nossa asco tá livre aí. Deus tem propósito, irmão. Aquilo que era para ser morte, Ele torna vida, amém? Então a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, e que Deus abençoe, igreja. Então Deus quer que nós esteja disposto a fazer a vontade dEle, amém? Nós temos que fazer o que Deus manda, igreja. Se Deus mandar nós fazer, vamos fazer. Se Deus mandou você fazer uma campanha, faz a campanha. Deus mandou subir no monte, sobe no monte. Deus mandou ir para a vigília, vai para a vigília. Deus mandou abrir mão do pecado, abre mão do pecado. Tira essa imundícia que está aí na sua casa, que te distrai, que te tira a atenção da palavra de Deus. Arranca isso aí que está trazendo mal para a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, amém? Pede o Espírito Santo de Deus sabedoria, que Ele vai te dar sem medida, amém, irmãos? Porque assim como o Senhor nosso Deus curou Naamã, Ele também pode te curar. Só que o mais importante, eu digo, é a salvação de nossas almas. De que adianta, né? A Bíblia fala que é melhor o homem herdar o reino dos céus tendo um só olho, do que ter os dois e ir para o inferno. Melhor o homem herdar o reino dos céus tendo uma só perna, do que ter as duas e ir para o inferno. Ou seja, é melhor o homem herdar o reino dos céus mutilado, do que ter todo o corpo e perecer. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus. Busca a cura? Busca. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus com justiça, e as demais outras coisas serão acrescentadas. A paz do Senhor Jesus, igreja!